Oi, eu sou Julia Gunn e quero mandar um grande abraço para todo mundo que está assistindo Câmera Mundi. Some nights I cry. Sometimes I throw you up through my eyes. This sounds you cannot see it, but there's shit dripping down the ceiling. Que você falou essa ideia de mistura e a gente está pensando há algum tempo mais sobre a antipureza do que sobre a ideia de mistura. Porque às vezes a ideia de mistura, ela tem a própria definição, que tem algo puro que você coloca e junta e aí dá uma misturada. E isso acho que da biologia até um pensamento antirracista de alguma forma, a gente tem tentado mergulhar no pressuposto de antipureza, em vez da ideia de mistura. E onde nada pode existir nessa ideia de pureza, que é tipo um idealismo que de alguma forma estrutura uma série de questões que vão de gênero até a condições de pensamento científico. E o Matéria Escura, na verdade, ele era para ter estreado em 2020 na Alemanha, e aí aconteceu a pandemia e a gente acabou sendo mergulhado num lugar totalmente novo para todas, né? Com o privilégio de ainda conseguir poder estar trabalhando à distância, e com isso o trabalho começou a ficar em uma extensão etérea, né? A gente pensou na tela como uma extensão do corpo. A gente já trabalha com a ideia de tecnologia como extensão do corpo há algum tempo, e com isso a gente se viu a criar algo que a tela não fosse só um recurso de registro de uma dança. E porque também quando você grava a dança, ela vai para a tela, ela perde efeito gravitacional, ela perde 3 dimensões, a tela tem um lugar específico onde o corpo se manifesta. E para isso a gente queria que a tela também se manifestasse tal qual o corpo se manifesta. Então, para entender um pouco esse lugar, e partindo do pressuposto que a matéria escura em si, na cosmologia, ela é um fenômeno que só se revela pelos corpos que de alguma forma são modificados por essa força. Ela não consegue ser vista em si, não é algo que você vê sozinho, né? É algo que você só vê naquilo que ela modifica no outro corpo. Então, no fundo, ela é uma manifestação sintoma, né? Não uma manifestação em si, ela só consegue ser vista no sintoma. E como a gente também pensa a dança como sintoma e não como objeto, e isso faz com que a ideia de dança trabalhe muito mais como uma tecnologia de comportamento e não uma linguagem em si, que desenha alguma coisa, a gente foi colocando tudo isso nesse foco de tentar de alguma forma furar esse isolamento, esse lugar que começou a ser discutido muito, né? É teatro, não é teatro, é dança, se vai para a tela é cinema, se é vídeo. E aí a gente acabou usando um recurso que nos interessa, que é pensar tudo que se move como dança. Tudo aquilo que de alguma forma é relacional entre o movimento e aquilo que é o seu entorno, a gente considerou como dança, e que a nossa habilidade de alguma forma de treinar dança nos daria acesso a tudo isso. Então, no fundo, surgiu o Matéria Escura, que é um trabalho que é atravessado pela palavra, acho que mais do que qualquer trabalho do Cena 11. Então a gente foi desenvolvendo através de software de softwares livres, né? Tipo, a gente usa o Tab Captioner, que é um software de caption, né? Não é legenda, né? É transcrição imediata de palavra, e a gente começou a usar a palavra também com a sua grafia na tela, com o seu fonema e como uma coisa, e como uma coreografia dramatúrgica que surge de forma generativa. O trabalho inteiro ele é feito enquanto aquilo vai emergindo da palavra, o próprio som. A gente controla, parece coisa de mutante, a gente controla a água, porque o trabalho é feito com um beat de 100 bpm por minuto de gotas de água controladas físico-digitalmente. Então a gente controla o ritmo das gotas e controla o tamanho da gota.
Tudo isso é microfonado e isso é o que dá, de alguma forma, o ritmo constante da coreografia, e através disso as palavras também vão surgindo com textos que a gente foi criando juntas, e ao mesmo tempo textos que emergem dessa configuração, tentando dar uma lógica cíclica, não linear e ao mesmo tempo não capturável, ou seja, não uma historinha, é um acontecimento que está o tempo inteiro sendo sintoma dessas forças que atravessam todo o trabalho. Oportunidade feita de aparência. Opportunity made of appearance. Cada calma feliz, uma consequência melhor que ontem. Each happy calmness, a consequence better than yesterday. Eu acho que a dança em si é uma tecnologia comportamental, porque no nosso trabalho atual a pesquisa está entre tentar também focar nessa ideia de antipureza e não separar a linguagem de comportamento. Quando a gente separa a linguagem de comportamento, a gente vai separar tem cinema, tem teatro, e essas associações que criam territórios específicos que a gente nomeia de linguagem, de uma forma ou outra, elas territorializam questões. E aí, em alguns momentos, você passa a fazer dança para que quem assista tenha os símbolos ou as dinâmicas de entender que isso é dança. Então é um pouco uma autofagia subjetiva sobre uma condição de comunicação. E quando você trabalha com comportamento, você tem que, de alguma maneira, refletir sobre o seu contexto, sobre os seus atos relacionais com o outro, as outras e inclusive as coisas, né, que não são você, e a alteridade entra como um padrão relacional fundamental para que você se manifeste no contexto onde você está. E aí tira você do antropocentrismo, né, nesse sentido. E aí a gente, através disso, consegue sair também com alguns buracos do eurocentrismo, de todos os ismos que, de alguma forma, às vezes a gente acha que nos define enquanto linguagem. Então é uma discussão, na verdade, né, uma hipótese. As nossas pequenas teses são as nossas práticas em cena. E tentar colocar o máximo rigor para fundamentações não lineares, caóticas. Então, parece que eles são paradoxais, né? Rigor e caos parece que não combinam, né? Rigor e disciplina, mas na verdade rigor e indisciplina nesse sentido de indisciplinaridade. Mas é o que a gente tenta fazer desde muito cedo, e agora a gente já está madura, né? A permanência de 30 anos, uma série de pessoas novas que vão renovando, né, com tudo isso, mas o desafio é sempre esse, né? Tipo, você ter rigor e ao mesmo tempo não linearidade e não determinismo. Você sugere que o espectador veja, acompanhe com a tela, vendo também ao vivo? Né? Eu costumo não sugerir, eu sugiro que ele tenha autonomia para escolher, e o que tem lá são várias telas. Ele pode tanto ser acionado, às vezes acontece isso, e isso também é uma coreografia, né? Você se sentir erotizado mais pela tela do que por aquilo que a gente gostaria de chamar de realidade, como se isso também não fosse a realidade. E porque essa competição existe dentro de mim, é uma coreografia. Então a coreografia não é só aquilo que você acessa diretamente, mas é aquilo que te move ao acessar. Eu considero mais coreográfico o índice músculo-esquelético emocional da participação de quem está perante alguma coisa do que só aquela coisa. Porque aí você também você tira a responsabilidade da imersão sobre aquilo. Para quem for assistir, a gente inclusive montou a técnica no palco mesmo, no teatro, assim, ele está na plateia, assim, embaixo,
todas as câmeras também, ou seja, pode cair câmera, pode acontecer várias desgraças. A gente tem vários protocolos de catástrofe. Mesmo? De gestão de crise. Tem gestão de crise o tempo todo. É bastante ansiolítico. Quem trabalha com caos tem que estar preparado para tudo, né, cara? Tem que estar realmente preparado. Porque falar que quer o caos é uma coisa, estar no meio dele é treta. Lembra que você fez uma pergunta? Não, eu sou fã dele. Sou fã do Seu Namoro, fiquei escutando. Estamos hipnotizados aqui, cara. O que é a filosofia que te inspira isso aí? Você é muito ligado numa coisa muito contemporânea ou ultra contemporânea, assim. Eu não sei se tem a filosofia que me inspira nessa altura, eu não sei diferenciar. Acho que a gente trabalha há tanto tempo, comecei também muito jovem, então eu não sei diferenciar, talvez me definir sem criar, sem estar junto desse universo, assim. Acho que é uma questão muito ontológica, assim, que é difícil de falar. Agora eu tenho pensado, a gente fala muito em esperança e a pandemia, e o Brasil dos últimos tempos que colocou a gente no terceiro alçapão depois do fundo do poço, a gente está subindo pelo segundo, está olhando lá, tem alguma coisa em cima. Espero que ninguém jogue ácido enquanto a gente sobe, mas eu tenho pensado que antes eu achava que eu tinha uma esperança delirante sobre as coisas, né? E isso às vezes trazia alguns graus de melancólicos mesmo, né, sobre a questão. E aí eu fiquei pensando que não, que talvez a gente trocar a esperança delirante por uma utopia estruturante seja melhor. Então talvez a filosofia de ter uma utopia que te estrutura e que te fundamenta, que você consegue de alguma forma travar questões, às vezes muito micro, mas que consigam expandir, inclusive a sua alegria de pensar no futuro, mesmo quando você não estiver lá. De pensar sobre machine learning, sobre o que seria essa inteligência artificial, de pensar sobre próteses. Eu sou surdo, né? Então eu uso aparelho auditivo, e isso me levou para várias questões, inclusive as transcrições da palavra, o modo de operação sinestésico entre som e imagem, e entre comportamento e linguagem. Estou sendo bem binário, né? Falando só duas coisas, né? Como se todas elas tivessem um grande espectro. Assim. Isso faz, eu acho isso, tipo, utopia estruturante, você ser estruturado e fundamentado não por algum delírio de esperança, sei lá, com algum tipo de alegria tóxica, mas com uma capacidade de entender que através do outro, das outras coisas, das outras alteridades que não é só você, o futuro pode ser bem interessante e divertido, né? Se não tiver diversão, não tem a menor graça. Nem precisaria ter futuro. Seriedade não significa o cara ser absurdo, né? Eu acho que é a velha história de você consegue ter diversão com rigor. Diversão é coisa séria. Matéria escura, sempre. Eu diria que sim, não são